Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos o texto que se chama Contentamento. É um texto que está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Esse texto foi escrito pelo pastor Felipe Pereira. Eu só vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor nosso Deus, que Tu possas nos ensinar a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Que tenhamos corações gratos, Pai. Fica conosco nessa reflexão, ensina-nos e perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto bíblico de hoje é Filipenses 4, de 10 a 20. Então, vamos lá. E o texto diz assim: agradecimento de Paulo. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar este cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez eu precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Bom, então era Paulo falando aos filipenses, né? E o pastor Felipe Pereira, escolheu 2 versículos para serem os versículos chaves, que foi o 12 e o 13. E eles dizem assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o nosso texto de hoje chama-se Contentamento. E o pastor Felipe Pereira começa dizendo que, fazendo uma pergunta, né? No que é que consiste o contentamento? Né? O que é que faz com que a gente fique contente? Será que é em tudo que a gente deseja? A gente quer ter uma coisa, a gente tem, isso aí traz contentamento? Ou é em experimentar toda a satisfação que as experiências fornecem? O apóstolo Paulo parece ter descoberto o segredo para o verdadeiro contentamento. Ter uma força sobrenatural e extraordinária dentro de si, força que só o Senhor pode dar. Porque o apóstolo Paulo, ele veio de uma família certamente abastada, ele estudou entre pessoas importantes, então ele tinha muitas coisas. E depois, quando ele resolveu assumir que era cristão, começou a seguir o caminho, começou a seguir
Jesus Cristo, ele começou a passar por muitas necessidades. Então, ele sabia muito bem o que era ter as coisas e depois ele sabia muito bem o que era não ter as coisas. Então, ele poderia falar sem ter medo de errar. Então, o nosso texto aqui diz que as riquezas, elas podem iludir com a falsa sensação de segurança, com a falsa sensação de estabilidade e força. Então, às vezes a gente pensa que tem uma conta bancária gordinha, então tá tranquilo, não precisa se preocupar. E não é bem assim, né? Mas a verdade é que o apetite humano é insaciável e quem procura satisfação fora de si mesmo jamais será plenamente contente. Porque a gente vai querendo cada vez mais e mais e mais coisas, né? A gente nunca tá satisfeito. Por outro lado também, a acomodação passiva, quer dizer, aquela pessoa que tá tudo bem, com a falta também pode dar ares de resolução falsa, uma humildade que não existe, né? Um altruísmo. Então também a gente não pode ser passivo demais, né? Em relação às situações. Então, porque isso também pode dar um ar de que a coisa se é humilde demais. E não é assim que funciona. Então, tanto você estar muito preocupado quanto você não ter preocupação nenhuma, né? Você também ficar passivo diante das situações, são duas lados de uma mesma moeda, que é buscar fora de si o significado para viver contente. Então, o apóstolo Paulo não era alguém assombrado pela pobreza e nem era uma pessoa deslumbrada pela riqueza. Mas ele sabia desfrutar de todas as coisas e sofrer todas as coisas. Por quê? Porque ele tinha no seu coração a presença daquele que fortalece, o Senhor Jesus. E assim, né, o apóstolo Paulo, ele sabia que todas as coisas que ele estava passando, que ele estava vivendo, por pior que ela fosse, ia arredondar no momento de ele se encontrar com Jesus Cristo. Ele sabia que ele estava passando todas aquelas necessidades, todas aquelas dificuldades. Por quê? Porque ele fazia questão de pregar o evangelho. Ele fazia questão de, em todo lugar que ele fosse, ele dizer que estava seguindo o caminho e mostrar as coisas que Jesus Cristo fez por ele e inaugurar igrejas. E isso não era bem visto por muitas pessoas, né? Mas ele tinha no coração o quê? Jesus Cristo. Então nada podia abalar aquilo que ele estava vivendo, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, como cristãos, nós temos sempre este desafio: depender da força que Deus nos dá e viver contente em toda e qualquer situação. Então, assim, obviamente, como eu já comentei, o contentamento é uma coisa interior. Obviamente você não vê assim, meu pai morreu, acabou de morrer, vou ficar contente. Não é isso, não é isso que o Senhor está dizendo. Nós somos seres humanos, nós podemos sim passar por dificuldades e não precisamos ficar rindo o tempo todo. Mas nós temos que estar satisfeitos no sentido de que nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e que nada é por acaso. E que o nosso Deus é um Deus intencional. O Senhor não faz nada assim que seja de bobeira. Na verdade, às vezes nós não compreendemos o momento, mas nós podemos ficar contentes, satisfeitos em toda a situação, porque nós sabemos que a mão do Senhor está ali. E se nós estivermos conectados, obedientes, servindo ao Senhor, nós sabemos que Ele vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Então aqui, o texto está dizendo que quando o nosso coração está no lugar certo, nada pode tirar de nós o mais doce contentamento. Então, por mais que você passe por dificuldades, principalmente nesses tempos que estamos vivendo agora, né? Esses tempos de pandemia, muitas pessoas doentes, outras desempregadas, outras estão deprimidas porque não podem sair. Mas nós precisamos estar contentes porque o nosso coração tem que estar em Deus. E não há alegria maior do que depositarmos toda a nossa vida, a vida dos nossos familiares, os nossos empregos, as pessoas que a gente ama, todas as situações
na mão daquele que vai providenciar o melhor para nós. Queria contar para vocês uma pequena historinha. Tinha um homem que ele queria que o filho dele soubesse qual é o segredo da felicidade. Então ele não sabia explicar. Então ele disse: meu filho, eu vou mandar você para um sábio e ele vai lhe explicar qual é o segredo da felicidade. E o rapaz foi então ao encontro desse sábio. Ele morava num palácio. Quando ele chegou no palácio, nossa, tinha um burburinho, um monte de gente para lá e para cá, uma multidão de gente vendendo coisas, comprando coisas. Parecia um outro mundo. E o sábio conversava com muitas pessoas. Então o rapaz ele ficou esperando muito tempo até chegar a vez dele de conversar com o sábio. Aí o sábio falou: o que é que você quer, meu filho? Ele falou: olha, eu vim aqui para o senhor me ensinar qual é o segredo da felicidade. Tá bom. Só que é o seguinte, eu não posso atendê-lo agora. Eu vou pedir uma gentileza para você. Eu quero que você vá dar um passeio pelo meu palácio e volte daqui mais ou menos 2 horas. Entretanto, eu quero te pedir um favor. E ele pegou e entregou para o rapaz uma colher de chá. E o rapaz segurou a colher e ele pingou 2 gotas de óleo nessa colher e falou: olha, você passeia por todo o palácio, veja todas as coisas, mas não derrube essas 2 gotas de óleo. Isso é muito importante. E o rapaz pensou: nossa, tem a ver, né, com o que ele vai me ensinar sobre a felicidade. E foi e andou por todo o palácio, desceu a escadaria, subiu a escadaria, passou pela biblioteca, sempre atento para não derrubar as gotas de óleo daquela colher. E depois de 2 horas, o rapaz então voltou para falar com o sábio. Aí o sábio perguntou para ele: você viu os meus tapetes da Pérsia? Que maravilha! Estão na minha sala de jantar. Você viu o jardim que o mestre dos jardineiros demorou 10 anos para concluir aquele jardim tão arrumado, tão maravilhoso? Você reparou nos pergaminhos que tinham lá na minha biblioteca, milenares? Aí o rapaz envergonhado: olha, eu confesso que não vi nada disso, porque na verdade a minha preocupação era com as 2 gotas de óleo, para não derramar. O senhor tinha me confiado essas 2 gotas de óleo e eu, na verdade, só prestei atenção nisso. Então o sábio disse para ele: pois então você volta, conheça todas as maravilhas do meu mundo e depois você volta aqui. Aí o rapaz, já mais tranquilo, foi, pegou a colher com as 2 gotas de óleo, mas já estava mais sossegado, né? Aí ele foi reparando em tudo, olhou as obras de arte, olhou as tapeçarias, olhou as montanhas ao redor, viu a delicadeza das flores. E aí ele voltou e relatou tudo para o sábio com pormenores, cada detalhe. Aí o sábio ficou muito satisfeito e perguntou: e onde estão as 2 gotas de óleo? Eu te confiei 2 gotas de óleo. Onde elas estão? Aí o rapaz olhou para a colher, olhou para o sábio, olhou para a colher. E ele nem havia percebido sequer que ele havia derrubado as gotas de óleo. Vai saber aonde que ele tinha derrubado. Não tinha a mínima ideia. E aí então o sábio olhou para ele e falou: pois é, este é o segredo da felicidade. Você deve viver e aproveitar tudo, olhar tudo com detalhes, se maravilhar com todas as coisas, com todas as pessoas, viver um real contentamento. Tudo que a vida lhe proporcionar, você deve aproveitar. Mas nunca, nunca se esqueça das coisas que Deus lhe confiou. Então é isso, meus irmãos. Essa é a chave da felicidade. Devemos viver todas as coisas, mas não esquecer das 2 gotas de óleo que Deus nos confia, né? Vamos estar atentos para tudo que Ele tem
preparado para nós e que tem confiado para que nós possamos dar conta de tudo. Bom, eu me despeço aqui com um abraço fraternal, um abraço de urso e, lógico, demonstrando o meu contentamento por estar aqui com vocês. Eu deixo a minha palavra-chave, que é saudades.